Pessoal, sabe aquela sensação que você tem, que você tá tentando crescer, que você quer ir pro próximo nível, mas parece que tem alguma coisa te puxando pra trás? É como se existisse uma batalha invisível acontecendo todos os dias, tipo, dentro da gente. E não tem nada acontecendo no mundo lá fora. Isso que é o mais curioso. A maioria dessas lutas, ela tá acontecendo na nossa cabeça, no nosso corpo, nos hábitos, na forma de pensar. E hoje eu tava me questionando sobre isso, porque eu já enfrentei muitas batalhas, né, para poder chegar no meu próximo nível. Mas eu tava me questionando, tava me fazendo uma pergunta que era tipo, qual é a batalha que eu preciso lutar para chegar no meu próximo nível da minha vida? Tipo, eu já lutei por várias batalhas antes, né, para sempre ir para um próximo nível, mas hoje eu estou no meu nível e eu quero ir para um outro. Então eu me questionei, eu fiz essa pergunta pra mim e eu gostaria que vocês fizessem também essa mesma pergunta. Porque, tipo, todo mundo tem uma, sabe? Alguns estão lutando contra o medo, outros contra a procrastinação. E tem gente, tipo, como eu, que por muito tempo lutou contra a própria rotina. E acredite, esse era uma das minhas batalhas que era uma loucura. Eu lembro perfeitamente de uma fase na minha vida em que a rotina, tipo, era meu pior inimigo. Acordar cedo parecia uma tortura. Não me... Ah, nossa, só de lembrar que eu precisava acordar 6 horas, 7 horas da manhã, era uma loucura mesmo. Era uma doideira na minha cabeça. Eu ficava de mau humor. Eu não gostava, entendeu? Ou eu achava que não gostava. E, tipo, o mais louco é que eu sabia o que eu tinha que fazer, sabe? Eu sabia que para crescer, por exemplo, como gestora de tráfego pago, que é o que eu trabalho hoje, eu precisava, por exemplo, prospectar todos os dias. Precisava mostrar o meu trabalho, criando conteúdo, criar conexões, gerar oportunidades. Mas entre o saber e o fazer existia um abismo muito grande. Porque, cara, era difícil, viu? Esse abismo na minha cabeça, na minha batalha naquela época, se chamava rotina. Porque, sinceramente, manter uma consistência é uma das batalhas mais difíceis de se vencer. Não é sobre fazer uma vez e, sei lá, é sobre fazer todos os dias, sabe? Mesmo quando você não tá motivada, mesmo quando você, não sei, mesmo quando ninguém tá vendo, é só você e é isso. E principalmente quando você parece que não tá dando um resultado, né? Eu me lembro que comecei a mudar isso quando eu parei de querer resolver tudo de uma vez, sabe? Eu comecei por etapas. Foi uma loucura porque foi da noite pro dia. Eu acho na verdade que não foi da noite pro dia. Isso já estava me incomodando há um certo tempo. Mas depois que eu comecei a mudar o meu ambiente também, algumas coisas na minha cabeça começou a virar a chavinha. Então eu comecei a realmente a mudar a minha rotina, eu comecei a dar alguns pequenos passos, mas foi tipo tudo por etapas, né? Foi pequenas vitórias, me desafiei fazendo o básico bem feito, sabe? Acordar cedo, beber 3 litros de água, prospectar novos clientes, ler um livro, eram coisas básicas que para muita gente era, meu Deus, isso é normal, não sei. Já tá tipo fincado ali no cotidiano da pessoa, né? Mas para mim não era, entendeu? Mas, tipo assim, quando eu percebi o que antes parecia tipo um bicho de 7 cabeças, virou a parte natural do meu dia. A rotina que eu tanto temia, ela virou a base que me sustenta para subir mais um degrau cada vez mais. E foi ali que eu entendi que essa batalha eu já tinha vencido a partir do momento em que eu decidi lutar, entendeu? Mas assim, gente, é claro que essa não foi a única. Outra batalha muito forte pra mim foi me expor. O que eu tô fazendo aqui agora é falar algumas coisas na internet. Falar com a câmera, gravar vídeo, produzir conteúdo. Era um desafio enorme, viu? Eu tô há 3 anos no mercado do marketing digital, trabalhando nos bastidores. E em 3 anos eu não gostava de aparecer. Era uma luta para aparecer na frente da câmera, era uma luta para eu gravar algum tipo de conteúdo. Nem nas minhas redes privadas eu não gostava de fazer isso, entendeu? A autoestima era, sei lá, é porque tipo, como eu posso dizer, eu tinha vergonha, sabe? Insegurança, medo de ser julgada. Inclusive eu já fiz um vídeo referente a isso. Mas o pior de tudo é que eu sabia que mostrar o meu trabalho
era essencial para crescer. Essa era sim uma batalha que eu precisava enfrentar. Para mim, na verdade, era está sendo a batalha das batalhas, pelo menos nesse momento, nessa fase da minha vida. Mas ainda assim eu começava a travar, entendeu? Aos poucos eu fui, tipo, entendendo que ninguém começa pronto, que a confiança vem da prática, não do pensamento, e que toda vez que eu enfrentava aquele desconforto, a vergonha meio que diminuía um pouquinho. Na verdade, eu sinto um pouco de vergonha quando eu olho o meu primeiro vídeo, viu? Mas tá diminuindo. Tipo, o que crescia em mim era a autoconfiança, coisa que eu não tinha antes. Mas agora tá crescendo cada vez mais. E a capacidade de, tipo, de dizer, ok, eu consigo, posso estar no próximo nível, eu quero, mas já não sou eu, já essa que quer estar no próximo nível não é a mesma Amanda de antes. Entende o que eu quero dizer? Não sei se tá muito confuso. Enquanto eu tô falando com vocês, eu tô otimizando algumas campanhas aqui. Algumas pequenas vitórias, como acordar cedo, manter rotina, criar conteúdo, vencer e me deu medo de se expor, foram as batalhas que eu precisei lutar para chegar até aqui, sabe? E eu olho para trás e percebo que nada disso foi sobre a rotina, ou tipo sobre o vídeo, ou sobre o algoritmo, foi sobre mim em si, sabe? Tipo, aprender e a me respeitar, a me disciplinar, acho que esse nome existe, né? Me disciplinar, né? E acreditar no meu processo. Foi isso, pessoal. Eu enfrentei essa batalha, entendeu? Não foi fácil, vou ser bem sincera. Não está sendo fácil, porque eu ainda estou enfrentando. É recente, mas tem uma coisa que mudou a chave, e eu acredito que se você fizer, também vai mudar a chave na sua cabeça, que é mude o seu ambiente e faça as coisas aos poucos. Uma coisa que eu fiz, que eu sei que, tipo assim, foi uma reviravolta na minha rotina, que eu sei que hoje eu não volto mais atrás, foi me desafiar. Eu fiz um desafio comigo mesma de 15 dias. 15 dias eu preciso fazer as coisas mais essenciais. Ir pra academia, beber 3 litros de água, comer uma fruta. Coisas básicas do dia a dia que eu não fazia, mas eu coloquei na minha cabeça que eu precisava fazer. E o que eu coloquei também na cabeça, além disso, foi que se eu não fizer, a vergonha que eu vou passar, não para os outros, mas comigo mesma, vai ser gigantesca, porque eu me olhei no espelho e falei assim, cara, 15 dias para você fazer o básico do básico do básico. Se você não fazer, você é uma perdedora. Eu falei isso olhando para mim mesma ali no meu espelho, sabe? E, tipo, alguma coisa tocou. Tipo, eu sinto que aquilo virou uma chavinha na minha cabeça, porque, pô, 15 dias, será que eu ia perder 15 dias para fazer o básico? Ir pra academia, tipo, 1 hora, ler um livro. Era só ler um livro, eu não precisava ler um capítulo, 2. Era só ler, nem que seja uma página, um parágrafo, eu precisava ler, entendeu? Então, eu fiz isso e mudou. Eu fui para um próximo nível da minha vida, porque eu senti que quanto mais organizada eu ficava, quanto mais rotina eu tinha, na verdade, mais a minha vida ela se ajustava ao que eu queria. É basicamente isso. Então o que eu quero falar para vocês novamente, é se questionar qual é a batalha que você precisa lutar para você chegar no seu próximo nível. Porque talvez, o que tá te impedindo de crescer não é a falta de oportunidade, não é o mercado e nem a concorrência. Talvez seja uma batalha silenciosa dentro de você, que você ainda não decidiu enfrentar, entendeu? E o mais bonito é que quando a gente finalmente enfrenta e o medo começa a perder força, a rotina deixa de ser um fardo. E, gente, se eu tô falando isso, mas, tipo assim, acredita em mim. Pra aquela pessoa que não tinha rotina, pra aquela pessoa que não gostava de acordar cedo, pra aquela pessoa que não gostava de ir pra academia, pra aquela pessoa que só comia fruta se alguém cortasse. Cara, confia em mim, você também consegue. Acredita, você consegue enfrentar suas batalhas, viu? A vergonha vira coragem
E, tipo, aquele próximo nível que parecia tão distante, mas, tipo, tão distante mesmo, começa a ficar cada vez mais perto. E, novamente, se pergunta porque a batalha que você está evitando pode ser exatamente a chave que vai abrir a próxima porta da sua vida, entendeu? Então, tipo, luta, mesmo que doa, mesmo que demore muito, mas continua lutando, porque o simples ato de lutar já é em si uma vitória. E quando você, tipo, percebe isso, você entende. Você já não é mais muito mais perto do próximo nível que você imagina, entendeu? E é isso, pessoal. Esse vídeo que eu quis trazer é mais uma reflexão, né? Uma reflexão motivacional e também algumas coisas que eu estava refletindo hoje na parte da tarde. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma a virar alguma chavinha. E se desafie, mude o seu ambiente. Procure meios que vai te ajudar a você enfrentar a sua batalha consigo mesma. Porque acredite, a maioria das batalhas não é com os outros, é com você, tá? E se você gostou, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de colocar seu gostei e de comentar aqui abaixo. Valeu, até o próximo vídeo.